O chupa-cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério o que só parecia folclore. A senhora conseguia ver? A senhora conseguiria descrever? Eu vi ele de pé mesmo, as patas erguidas, porque ele tem umas patas, um bração assim, tipo de um pelo, aquelas unhas enormes dele, muito grande, e um rosto meio chapado, assim, que você via só, sabe que esse tipo de caveira? Aqueles olhos fundos, assim, vermelho, fedido, horrível, mal cheiroso. E lembra que tipo de animal? Que outro animal poderia ser parecido? Eu nunca vi um animal gorila? Não parece com animal nenhum. Não era uma história qualquer, era algo que parava o país. Animais aparecendo mortos sem nenhuma única gota de sangue e um nome que fazia qualquer fazendeiro perder o sono, o chupa-cabra. Mas de onde veio esse monstro? Ele era um alienígena, um experimento militar ou algo que a ciência sempre explicou, mas a gente não quis ouvir? Hoje nós vamos abrir esse arquivo. Tudo começou em março de 1995 em Canóvanas, Porto Rico. 8 ovelhas foram encontradas mortas, totalmente drenadas e com marcas de furos no pescoço. Foi nesse clima de choque que o nome que hoje assombra o mundo surgiu. Ele foi dado pelo Silvério Pérez, que era um comediante na época. Quando ele observou o padrão das vítimas que estavam totalmente secas e com marcas de sucção, ele uniu as palavras espanholas chupar e cabra, e o que era para ser um apelido num programa de rádio acabou virando a marca de um fenômeno de vampirismo animal que ninguém conseguia explicar. A primeira pessoa a dizer que viu a criatura pela primeira vez foi a Madeline Tolentino. Ela descreveu algo aterrorizante que ela disse ter visto lá da janela da casa dela. Uma criatura bípede com mais ou menos 1,5 metro de altura, olhos vermelhos aterrorizantes, garras enormes e espinhos que desciam pelas costas. Mas aqui já entra um detalhe interessante. O pesquisador Benjamin Redford, que foi lá para Porto Rico investigar sobre o chupa-cabra e tudo mais, ele reparou que a Madeline, semanas antes de relatar essa criatura, ela tinha assistido um filme chamado A Experiência. Nesse filme tem uma criatura chamada Sil, que é o resultado de um experimento genético alienígena. E adivinhem, a criatura descrita pela Madeline era idêntica ao monstro do filme. No Brasil, o auge do chupa-cabra foi entre 1997 e 1999. As cidades como São Roque, Araçoiaba da Serra e Ribeirão Branco viraram notícia nacional. O Gugu chegou a fazer uma apresentação no Domingo Legal mostrando fazendeiros desesperados. Lá em Ribeirão Branco, o sítio do seu Nicanor virou notícia nacional quando 23 cabras foram encontradas mortas e com furos no pescoço. Ele dizia que esse ser só atacava as fêmeas e sempre após o anoitecer. O relato de um morador de Araçoiaba dizia que quando anoitecia tinha que fechar as portas. O que ele disse que viu foi frangos mortos abertos com a barriga cortada e sem os pés. Mas vamos se colocar no lugar desses fazendeiros. Imagina só, você tá vendo as suas criações morrendo e você teria coragem de sair por aí à noite pensando que tem um bicho desses à solta? Teve um outro caso que um ajudante de pedreiro jurou que viu a criatura pulando no capô do carro numa estrada de terra. O que ele descreveu foi um bicho de mais ou menos 1,60 m de altura e peludo. Mas agora vamos falar sobre uma coisa bizarra. Por que nos anos 90 o chupa-cabra era descrito mais como um alienígena e depois nos anos 2000 ele passou a ser descrito mais como um animal de 4 patas, como um cachorro, mas sem pelos e com a pele grossa? Essa mudança aconteceu quando os primeiros corpos foram encontrados no Texas e no México.
Finalmente a ciência tinha algo concreto e real para poder examinar. E aí, o DNA acabou revelando algo que ninguém esperava. Os corpos dos chupa-cabras eram, na verdade, corpos de cães, coiotes, guaxinins. Mas por que então eles se pareciam com monstros? A questão é que esses animais estavam com a doença da sarna sarcóptica, que é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Nesses animais selvagens que o ácaro não evoluiu, a doença acaba sendo mortal. E aí o que acontece? Eles ficam com uma aparência assim feia, eles acabam perdendo todos os pelos, a pele fica escura, grossa e cheia de feridas. Além do mais, os vasos sanguíneos se contraem e deixam esses animais com uma aparência meio cadavérica, sabe? E aí, como eles estavam muito fracos para ir atrás de presas na floresta, eles acabaram indo atrás do que era mais fácil. Os gados que estavam presos dentro dos cercados. Na verdade, a gente não pode dizer que os relatos dessas pessoas, desses fazendeiros, eram falsos ou eram mentiras inventadas. O medo é uma ferramenta poderosa e acaba fazendo a gente imaginar coisas para explicar aquilo que a gente não consegue entender. Imagina só, você é um fazendeiro e no meio da noite você começa a ver suas criações morrendo sem nenhuma explicação. De repente você dá de cara com um animal feio, magro e doente. Para um especialista, pode ser apenas um coiote ou qualquer outro predador, mas para um leigo assustado, aquela figura ali é a prova viva de um monstro. O próprio pesquisador Benjamin Radford diz que, na verdade, esses relatos não são mentiras inventadas, mas sim fruto de imaginações férteis que foram alimentadas por confusão científica, exagero da mídia e ansiedade cultural. Lembra da Madeline Tolentino? Ela tinha acabado de ver um filme de monstros, então a mente dela acabou criando aquilo e trazendo chupacabra para a vida real. Tá, mas e o sangue? Como explicar que eles estavam totalmente sem sangue e com esses furos no pescoço? A ciência tem duas respostas para isso. A primeira explicação é a chamada lividez cadavérica. Quando um animal morre, o coração dele para de bater e, consequentemente, o sangue para de circular. Aí, sem pressão, o sangue acaba coagulando na parte de baixo do corpo. Aí, quando você corta o animal na parte de cima, por exemplo, corta a cabeça dele, o sangue não jorra. E aí dá a impressão de que não tem sangue nenhum. Na verdade, não passou de uma ilusão de ótica que acabou enganando muitos fazendeiros. A segunda resposta vem dos veterinários. Esses predadores, às vezes, eles acabam matando por instinto mesmo e não para se alimentar. E aí, o que acontece? Eles mordem o pescoço e acabam deixando o resto da carcaça inteira. Aí, como não tem luta corporal, o animal acaba morrendo por choque ou asfixia. E daí não tem barulho de latido e nem grito. Por isso que os donos dos sítios diziam que não ouviam barulho nenhum durante a noite. Inclusive, no caso que foi apresentado no Domingo Legal, o Dr. Rodrigo Teixeira, que era veterinário e administrador do zoológico de Sorocaba, ele fez a necrópsia de 9 ovelhas do sítio do seu Antônio, que estava lá no programa. E o diagnóstico dele foi certeiro. Os ataques das ovelhas foram por cães domésticos. De acordo com o Dr. Rodrigo, o cachorro acaba matando mais por instinto ou por brincadeira e aí deixa o resto da carcaça lá. Além do mais, o Dr. Rodrigo constatou que as ovelhas acabaram morrendo não pela mordida, mas pelo esforço de fugir, porque foi comprovado que todas elas estavam com enfisema ou edema pulmonar. Mas se era um animal comum, então por que os ataques pararam no começo dos anos 2000? A primeira explicação envolve rituais com animais. De acordo com um delegado... esqueci o nome do delegado. De acordo com o delegado Raul Francisco de Souza, que investigou o caso em Araçoiaba da Serra nos anos 90, a polícia começou a bater de porta em porta para coletar depoimentos e apurar os boletins de ocorrência. Nisso, ele relata que se houvesse alguma ação humana envolvida,
as pessoas acabaram ficando com medo de serem presas e aí pararam com as atividades imediatamente. A segunda teoria é a mais forte e é a que envolve fatos científicos. De acordo com a ciência, esses animais estavam com sarna sarcóptica, como eu já tinha falado para vocês. Então é provável que muitos desses animais acabaram morrendo mesmo pela infecção ou pela exaustão, o que acabou eliminando os monstros que estavam na área. Além disso, os predadores como o leão-baio ou o cachorro do mato mudam de território. Então, se tinha um predador específico que estava atacando aqueles animais, se ele mudou de região, os ataques consequentemente vão parar de um dia para o outro. Tem também a questão do fim do sensacionalismo. O pesquisador Benjamin Redford, ele disse que o chupacabra foi uma sensação da TV sensacionalista e o primeiro monstro da internet. Aí lá nos anos 2000, o assunto já estava meio batido e a mídia começou a focar em outras coisas. Aí, sem aquelas câmeras apontadas para os donos dos sítios investigando tudo, as pessoas pararam de ficar criando o monstro em qualquer barulho no telhado que elas ouviam ou em qualquer bicho morto que elas encontravam na estrada. O surto de avistamentos parou porque a ideia parou de ser alimentada. Mas ainda tem mais uma outra coisa nessa lenda. Tem ainda uma pitadinha de política. As pessoas lá de Porto Rico falaram que o chupa-cabra era um experimento genético militar que tinha fugido de uma base dos Estados Unidos que tinha lá na floresta de El Yunque. Essa era uma maneira das pessoas expressarem o sentimento de medo e desconforto que elas tinham com os testes secretos que os Estados Unidos faziam na ilha. Mas afinal, o chupacabra existiu ou não? A ciência diz que foi uma mistura de sarna, predadores comuns e histeria coletiva alimentada pelo cinema e pela mídia. Mas para quem estava lá em Araçoiaba da Serra em 1997, vendo seus animais morrerem sem nenhuma explicação, talvez o conhecimento científico não seja suficiente. O medo é algo poderoso e às vezes o nosso cérebro prefere acreditar num monstro invisível do que numa explicação comum. Mas e você? O que você acha? Você acredita que era um experimento genético? Acredita nos relatos dos fazendeiros? Ou prefere ficar com a explicação dos veterinários? Deixe o seu like, comenta aqui embaixo que eu quero saber se algum de vocês já viu algum bicho estranho no meio da noite. Eu sou a Carolis e esse foi mais um Arquivo Oculto. Não esquece de se inscrever no canal pra gente abrir o próximo arquivo juntos. Tchau, tchau! Então deu boa. Acabou. Vamos ver como é que ficou?